Bom, parte 2 agora do nosso vídeo, da nossa série sobre Operação Pente Fino nas aposentadorias por incapacidade permanente, conforme cogitamos, conforme esclarecemos no primeiro vídeo, nas 802 mil aposentadorias por incapacidade permanente, agora no ano de 2025. Então, retomando de onde parei, comumente não haverá prazo para essa submissão, no sentido de aferir a incapacidade, a continuidade da incapacidade. Por hora, estamos cogitando ainda das concessões administrativas, ou seja, aquelas concedidas pelo próprio INSS. Por sua vez, eu cogitei que haveria exceções a esse prazo de 10 anos, e aí são 3. Quais sejam? Quando a pessoa alcançar 60 anos de idade, e aí não importa se homem ou mulher. Então, se hoje essa pessoa tem 60 anos de idade, também não interessa há quanto tempo ela esteja recebendo aposentadoria por incapacidade permanente. Ela não pode mais ser convocada. Caso isso ocorra, como já cogitei, compareça, mas apresente essa informação, embora já devesse ser de domínio do INSS, mas enfim, levante isso. Tá? E a ideia é que seja barrada, inclusive, qualquer avaliação. Caso isso ocorra, já sugiro que vocês procurem auxílio, caso haja perícia de qualquer maneira, já se preparando para eventual judicialização em cima desse aspecto. Ou seja, caso chegue na sequência alguma carta comunicando a cessação da aposentadoria ao tempo em que a perícia teria sido desfavorável à continuidade, tratando-se de alguém com 60 anos e, como já dito, não interessa se homem ou mulher, essa pessoa pode, inclusive, valer-se de mandado de segurança ao tempo em que não se discutirá no mandado de segurança a continuidade ou não da incapacidade. Logo, não haverá necessidade de perícias, o que não pode ocorrer, não tem como ocorrer em mandado de segurança. A questão é a blindagem legal a qual essa pessoa já se encontra ao contar com 60 anos de idade, como já dito, não interessa se homem ou mulher, se rural ou urbano. A idade de 60 anos é válida para todos os segurados. Com um detalhe, como já dito, não importa quanto tempo essa pessoa esteja recebendo. Pode estar com um mês, só 2 meses, tá? 1 ano, 2 anos, 3 anos, não interessa. Alcançou a idade de 60 anos, ela não pode mais ser convocada. Ela até pode ser submetida a alguma perícia se ela tiver essa pretensão, se ela der a iniciativa a isso, mas não ser convocada pelo INSS. Ou seja, mas por que a pessoa iria querer se submeter à perícia e ter o benefício cessado? Bom, eventualmente da ideia de querer voltar a trabalhar, de obter uma outra aposentadoria, contando esse período de benefício por incapacidade, que também é possível, tá? Mas ser convocado não, a lei blinda, a lei garante a essa pessoa essa imunidade. Tá? Depois trarei também outro vídeo a respeito dessa possibilidade de a pessoa solicitar, vocês entenderão mais à frente. Segunda hipótese de blindagem, quando alcançar, e aí também não faz diferença se homem ou mulher, 55 anos de idade, tá? Também não importa se urbano ou rural, só que nesse caso os 55 anos tem um acréscimo, tem um requisito a mais para essa blindagem, para essa imunidade, qual seja que esteja há pelo menos 15 anos recebendo benefício por incapacidade, sendo o último aposentadoria por incapacidade permanente. Como assim? Explico. Nesse caso, quando eu falo benefício por incapacidade, a lei autoriza que se some ao período de aposentadoria por incapacidade permanente o período antecedente, o período anterior que a pessoa recebeu de auxílio por incapacidade temporário, que é o mais comum, como eu cogitei no primeiro vídeo. Ou seja, a rigor, o INSS não concede de pronto, de imediato, na primeira perícia, uma aposentadoria por incapacidade permanente. A prática corriqueira ele passa o segurado vários anos recebendo auxílio por incapacidade temporária para depois, enfim, ele ser aposentado por incapacidade permanente. Então, quando isso acontecer, você está autorizado, você aposentado, a somar esses 2 intervalos para verificar se a pessoa tem ou não mais de 15 anos recebendo benefício por incapacidade. Mas, repito, que fique claro, alguém que só está recebendo auxílio por incapacidade temporária não tem essa imunidade. Tá? Essa imunidade é para quem está aposentado por incapacidade permanente, em que pese, embora possa somar o período anterior que recebeu de auxílio por incapacidade temporária ao período então em gozo de aposentadoria
por incapacidade permanente com uma condição: que não tenha havido solução de continuidade. O que isso quer dizer? Que entre um benefício ou entre alguns benefícios, auxílios e a concessão da aposentadoria não tenha ficado nenhum intervalo sem ser pago esse benefício. A ideia é somar os períodos contínuos, tanto de auxílio por incapacidade temporária quanto aposentadoria por incapacidade permanente. Fechou 15 anos, essa pessoa com 55 anos de idade, seja homem ou mulher, não pode mais ser convocado para essa avaliação periódica. Segunda situação. Terceira hipótese de imunidade de submissão a revisões periódicas. Aí não está atrelada à idade e nem ao tempo que está em gozo de benefício. Que a terceira hipótese está prevista no artigo 43 da 8.213, que diz respeito à hipótese do segurado acometido do vírus HIV. E aqui não interessa, até porque a lei nada disciplinou nesse sentido, se a razão da aposentadoria foi o próprio vírus HIV ou não. Entenda-se, alguém pode ter sido aposentado por outra enfermidade e na sequência se descobriu ser portador, ou melhor, está acometido, né, do vírus HIV, ou depois adquiriu, não interessa. A pessoa pode ter sido aposentada por incapacidade por algum acidente, por exemplo, e agora descobriu que tem um vírus. Então essa pessoa também está imune. Tenha sido ou não o vírus HIV o fato gerador dessa aposentadoria por incapacidade permanente. Portanto, trago aqui, nessa segunda parte, as 3 situações que blindam essas aposentadorias por incapacidade permanente. 2 atreladas ao requisito etário, tá? E uma terceira a uma determinada especificidade específica, enfermidade, que é o vírus HIV. Então, caso você se encontre numa dessas hipóteses, saiba que você tem vantagem nesse sentido de não ser obrigado a comparecer de todo modo, né? Ou melhor, não deveria sequer ser convocado, mas tendo ocorrido, compareça e levante, traga documentação para demonstrar isso. A idade é fácil, né? Se for a questão do vírus HIV, leve algum documento comprobatório dessa situação, notadamente se não foi o vírus HIV o responsável pela sua aposentadoria por incapacidade permanente. Nessa terceira hipótese, como já cogitei, não interessa a sua idade, não importa quantos anos você tenha, se 55 ou 60, não interessa quanto tempo você esteja aposentado por incapacidade permanente, isso porque a lei nada cobrou nesse sentido. Então são 3 hipóteses, repito, que autorizam essa imunidade às convocações para fins de aferição da continuidade da incapacidade, certo? Porém, né, para outras situações, por exemplo, no artigo 43, parágrafo 5º, que trata do HIV, aí sim o INSS tem aquele prazo de 10 anos para rever não a incapacidade, mas os outros requisitos, tá? O que eu estou trazendo aqui de imunidade é tão somente por hora no que toca ao requisito incapacidade, certo? Creio que tenha ficado claro. Esse vídeo vai ser mais curto, na sequência a gente vem com a parte 3. Aguardo vocês lá. Forte abraço.